cairá sobre ele. Ou seja, de repente, o genitor, a genitora, que é pai e mãe, são bons. Mas aí o filho quis ser um diabo humano, vamos dizer assim, praticar o que não deve, fazer o que não deve, entrar em caminhos que são abomináveis, e foi ensinado a pelo menos a noção de coisas boas, e vai para esse caminho, pode ter certeza que os pais, como diz, não carregará os pecados desse filho. O filho é que vai carregar os pecados que cometeu e vai pagar por eles. Porque a responsabilidade da vida e da salvação é, como diz, ela é pessoal. É isso que eu quero falar. Aqui, versículo 21. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados em vida, tá certo? Não é pós-morte, que não tem essa história aí de purgatório, não tem essa história aí de reencarnar, que era rei no passado e está pagando os pecados na nova reencarnação. Não existe isso aí não, minha gente. A Bíblia é muito clara sobre isso, e eu estou falando sobre a Bíblia. Quando morre, vai se esperar o juízo. E até os que estão no paraíso, eu digo, até os que estão no paraíso vão se apresentar diante do tribunal do Senhor Jesus Cristo só para ouvir o que agradou a Deus e porque está no paraíso. E os que estão no inferno também vão passar pelo julgamento, mas só para ouvir porque estão lá. Então, fiquem sabendo que todos nós um dia iremos comparecer ao tribunal do Senhor Jesus Cristo. Então aqui diz, se o ímpio se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os mandamentos e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. Ah, mas se só se lembrou do Senhor Jesus nas últimas, se só creu e entregou a vida ao Senhor nas últimas, aí eu digo, pois é bem possível a salvação por causa do exemplo que nos dá o ladrão na cruz. Aquele homem teve a vida inteira dele para fazer o bem, mas ele quis ser ladrão. Fazer o quê? Agora, no último momento, ele comete um ato de justiça. Ou seja, um ato correto, que era olhar para o Senhor ali, respeitar o Senhor sendo crucificado, crer que o Senhor estava sendo crucificado e dizer, Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E o Senhor Jesus, conhecendo mentes e corações, mesmo naquele estado, mas disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então quer dizer que aquele homem, no último momento da vida dele, como que diz assim, ou vai ou morre, como diz, ele morreu, mas ele foi para o paraíso, porque o Todo-Poderoso, o próprio Senhor Jesus prometeu. É assim. Aí alguém pode dizer, então eu posso pecar à vontade e cometer o último ato de justiça quando eu estiver perto da morte. Aí eu digo, é mesmo. Aí você quer arriscar, achar que vai morrer daqui a 10 anos ou 20? E quem parte daqui a 10 minutos, ou 5, ou 2, ou 3? A vida é tão efêmera, a vida é tão instável, que o Senhor compara com uma relva, que é o capim do mato. De manhã está verdinho, mas de tarde ele pode estar assim cinzento, sabe? Assim mostra, como diz, de forma bem simples, a durabilidade da vida humana. Os dias no instante se passam, as horas no instante se passam. Esses dias eu ouvi um relato. Uma pessoa falou para mim que alguém de sua família estava vivíssima da Silva, essa pessoa, vivíssima, na sexta-feira, no sábado. No domingo, de repente, como diz, passou mal, teve Covid e segunda-feira foi o velório. Quer dizer,
quinta e sexta, a pessoa disse, no mal, na prostituição, por aí. Por aí. Aí, como diz, no domingo adoeceu, Covid. Na segunda-feira, o enterro. Bem assim. Ah, mas que enterro rápido, será se não teve velório? E a pessoa que relatou disse que não, que nem velório teve, porque quando morre de Covid, vai direto, tem direito a velório, não tem direito a nada. E foi-se embora. E era jovem. E a vida é bem assim. Aí se você disser assim aí, eu não creio nessa história, você está inventando? Eu digo a você que eu não preciso de nada, nenhum artifício de Satanás para, como dizer, mentir, usar minha boca para criar uma história, para querer assombrar ou fazer, coagir as pessoas. De maneira nenhuma, eu não preciso disso. E o que eu falo é verdadeiro, que eu ouvi. A pessoa falou. Então, como diz, cada um tem as suas próprias experiências. E se quiser ter boas, se quiser ter dias felizes, reprime a tua voz do mal, de cometer o mal. Como diz, de falar enganosamente. E eu, sabendo a palavra de Deus, de jeito nenhum que o sangue de Jesus me cubra. O nome do Senhor e a sua proteção continue sobre minha vida. Mas eu não desejo usar nenhum artifício de Satanás para impressionar ninguém. Nunca. Então aqui vamos adiante. Versículo 22, o 21. Se o ímpio se converter de todos os seus pecados e guardar os meus estatutos e fizer justiça e juízo, certamente viverá, não morrerá. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, porque pela justiça que praticou, viverá. A justiça quer dizer pelo ato certo que a pessoa cometeu, praticou, então viverá. Desejaria ver eu, de qualquer maneira, ver a morte do ímpio? Diz o Senhor. Ele faz essa pergunta. E ele mesmo responde, ele diz, não desejo. Antes, desejo que se converta dos seus maus caminhos e viva. É isso que o Criador quer. Mas eu não sou obrigada a servir esse Deus. Eu digo, é claro que enquanto ele permitir, você não é obrigada a nada. Mas não pense você que a sua neutralidade, você está sozinho, porque não está, porque Satanás está lhe acompanhando, porque ele é invasor. E não pense você que está assim protegido ou protegida por causa das imagens de escultura que você tem, por causa sim que você tem, vamos dizer, objetos que te inspiram a ter fé e se sentir protegido, que eu digo que você está redondamente enganado ou enganada. Sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer. Evangelho de João 15, versículo 5, a parte C. Desviando-se o justo, olha que seriedade agora, versículo 24, da sua justiça, e cometendo iniquidade, e fazendo conforme todas as abominações, o que faz o ímpio, porventura viverá? Não. Aqui diz de todas as suas justiças, que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então quer dizer que se eu trabalhei para Jesus a vida inteira, que tem um ponto até a eternidade, eu digo, vai começar a arrogância pensar assim. Mas tem gente que pensa, né? Agora eu vou curtir um pouco a vida. Aí de repente vem a senhora morte e te traga. Aí tu não vai poder apelar a Deus porque tu fez coisas boas. E de repente cai isso na transgressão não. Porque não tem coitado nem perdoe. Já está dizendo aqui que morrerá e acabou-se. Então por isso que eu digo. Não pensa que Deus vai reciclar a alma não. Tá certo? Que vai passar por purgatório. Que vai passar pelo não sei o quê.
que vai passar por um processo evolutivo, que vai... Olha, tudo que for para nós vivermos para agradar a Deus tem que ser aqui em vida terrena. Pós-eternidade, pós-vida terrena, que diga, não há nenhum desses requisitos. Então, praticou bem a vida inteira, mas se de repente desliza, como diz, se ainda continua com vida, louvado seja Deus, se levante o mais depressa possível e volte para o Senhor, que é riquíssimo em perdoar, e fixe na sua mente Provérbios 28:13. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prospera, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Agora, triste é quando está bem na presença de Deus e de repente morre no delito. Aí perdeu tudo. Misericórdia, Jesus. Aqui, versículo 25. Porém dizeis, o caminho do Senhor não é direito? Ouvi agora, ó casa de Israel, não é direito, não? Não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, o povo de Israel estava protestando contra Deus, dizendo, olha Deus, o seu caminho não é muito bom não, assim, não é fácil não, que negócio é esse? Que coisa é essa? Aí parece que eu tô vendo gente hoje em dia, em pleno século XXI, ver essa mulher aí parecendo uma fanática, uma doida. Assim, de onde ela tirou essa ideia? De onde ela tá pensando isso? Aí eu digo a você que as palavras não vêm de mim, vêm do Criador. E aquele que rejeita as palavras do Criador, como diz, rejeitar a mim é muito pouco, porque está rejeitando o Criador, que determinou as palavras dele. Então, faça da sua vida como bem te apraz enquanto pode. Bem assim. Então aqui, o Senhor disse à casa de Israel, porventura vocês acham que o meu caminho não é direito? E como vocês querem que seja melhor se o caminho de vocês é torto? Ou seja, como é que tu quer bênção se a tua vida é torta? Como é que tu quer bênção se tua vida é uma duplicidade? Tu adora a Deus e adora outros deuses. Como tu quer vitória na tua vida se tu não larga a idolatria, não larga aquilo que Deus abomina? Como queres vitória na vida se você invalida suas práticas espirituais, pecando e prevaricando logo em seguida? Responda, analise-se, se converta e viva! Aqui,